Toda vez eu vejo assim nos programas de concurso público, regra de 3 simples, regra de 3 composta. Eu sei regra de 3 simples, mas não sei regra de 3 composta. Isso não existe, gente. Toda vez na sua vida que cai regra de 3, resolva essa questão primeiro na prova. Por quê? Porque toda vez que você for fazer regra de 3, seja ela simples ou composta, né, o que diferencia uma da outra é a quantidade de coluna, de itens que tem aí. Vou te dar uma dica. Você lembra de Deus e inferno, que eu vou te dar um macete bárbaro para você resolver qualquer uma delas. Vou dar um exemplo clássico. Vamos começar já com uma monstro, tipo monstro aqui. Olha aqui para você ver. 20 operários, trabalhando 6 horas por dia, gastam 10 dias para executarem 5 metros de obra. Caso você só dispusesse de 5 operários, que se dispusesse a trabalhar apenas 3 horas por dia, eles levariam quanto tempo para executarem 10 metros de obra? Tá? Toda vez que você for fazer a regra de 3, você sempre tem que localizar onde está a coluna que tem X. A coluna que tem X que acusa se as demais grandezas é direta ou inversamente proporcional em relação a ela. Professor, eu não sei fazer essa perguntinha. Eu lembro que na sala de aula o professor fica, se isso acontece, o que acontece com aquilo? A pergunta é o seguinte, olha o que você viu, presta bem atenção. Para você saber se um par de grandeza é direta ou inversa, você faz sempre a pergunta. Quando eu aumento aqui, o que acontece ali? Vamos ver se você saca. Vamos, por exemplo, velocidade e tempo. É um par de grandezas direta ou inversa? Faz a pergunta. Quando você aumenta a velocidade, o que acontece com o tempo percorrido? Diminui. Não é isso mesmo? Se diminui, ela é inversamente proporcional. Quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, ela é dita inversamente proporcional. Ok? Outro exemplo. Horas trabalhadas por dia e valor recebido. Quando você aumenta as horas trabalhadas por dia, o que acontece com o valor recebido? Aumenta, né? Quanto mais horas eu trabalho por dia, maior vai ser o meu salário. Maior eu vou receber. Né? Maior quantia eu vou receber. Quando o par de grandeza aumenta ou diminui, ela é direta. Mas quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, ela é inversamente proporcional. Ok? Bom, como é que você vai fazer então? Toda vez que a grandeza for direta, começa com a letra D. Você vai lembrar de Deus. Por quê? Porque Deus está lá em cima. Então já sei o sentido da divisão. A divisão vai ser de baixo para cima. Ok? Quando a relação da grandeza for inversa, lembra do inferno. Onde está o inferno? Lá embaixo. Então a divisão vai ser de cima para baixo. Toda vez que a grandeza for inversamente proporcional, você lembra do inferno. Você sabe que o sentido da divisão, então, vai ser de cima para baixo. Porque toda vez que eu pego, o pessoal chega para mim e fala, professor, é seta para cima, seta para baixo, eu não sei porque que eu faço com aquela seta. A seta está resolvida. Se a grandeza for direta, lembra de Deus. Deus está lá em cima, então a divisão vai ser de baixo para cima. A seta tem sentido orientado para cima. E quando a relação da grandeza for inversa, lembra do inferno. Como o inferno está lá embaixo, você sabe que o sentido da seta da divisão vai ser de cima para baixo. Ok? Bom, como fazer uma regra de 3? Você faz um quadrinho e sopra. Acabou, ela fica prontinha. Como que você vai fazer? O X você põe aqui, é o valor que eu quero conhecer. Ó. O X está aqui. Esse valor aqui que está em cima do X, você sempre abaixa ele e coloca dentro do quadrinho. Ok? O número que está em cima do X, você abaixa ele e põe dentro do quadrinho. Sempre. Agora você vai comparando todas as colunas com a coluna que tem X. Quando eu aumento aqui, o que acontece aqui? Você que vai me ajudar. Ó, centrando sempre o dedo na coluna que tem X. Vamos lá? Quando você aumenta, é assim que eu falei sempre, quando você aumenta a quantidade de operários, o que acontece com o tempo de entrega da obra? Diminui. É isso mesmo? Se diminui, ó, aumenta ali, diminui aqui. Ela é direta ou inversa? Inversa. Inversa eu lembro do inferno, que está lá embaixo. Então a divisão vai ser de cima para baixo. 20 dividido por 5, 4. Estou com 4 aqui. Pula para outra. Trabalhando, ó, quando você aumenta as horas trabalhadas por dia, o que acontece com o tempo para entregar a obra? Quanto mais horas eu trabalho por dia, e menos tempo eu entrego a obra. Aumentou e diminuiu. Ela é inversa. Inversa, lembra do inferno. O sentido de divisão vai ser de cima para baixo. 6 dividido por 3, 2. Está aqui. Pula para outra. Quantidade de obra e tempo. Quando você aumenta a quantidade de obra, quanto mais obras para fazer, mais tempo ou menos tempo para entregar a obra? Quanto mais obra, eu levarei mais tempo para entregar. Aumentou e aumentou. Aumentou e aumentou. Ela é direta ou inversa? Direta. Se é direta, lembra de Deus. Onde está Deus? Está lá em cima. Então a divisão vai ser de baixo para cima. 10 dividido por 5, 2. Acabou. Como que acabou, professor? É só multiplicar agora, me ajuda. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 10, 160. Vai gastar 160 dias para fazer a obra. Acabou.
Ah, professor, eu entendi. Essa é a regra de 3 composta. E a regra de 3 simples? Mesmo esquema. Quer ver um esqueminha aqui? Vamos lá ver. Suponhamos que você tivesse um carro a velocidade de 20 km por hora. E ele gastasse, vamos supor, 3 horas para fazer um percurso. Se esse carro tivesse com a velocidade de 5 km por hora, quanto tempo ele levaria para fazer o percurso? Essa regra de 3 simples é dita regra de 3 simples, que só tem 2 colunas. De cabeça, como é que eu falei mesmo? Faz um quadrinho. O x põe aqui, x é igual. O número que está em cima do x, sempre coloca dentro do quadrinho. O número que está em cima do x, põe dentro do quadrinho. Agora faz a pergunta, quando eu aumento ali, o que acontece aqui? Me ajuda? Quando você aumenta a velocidade, aqui não é velocidade, km por hora, quando você aumenta a velocidade, o que acontece com o tempo de percurso? Diminui. Lá aumentou, aqui diminui. Ela é direta ou inversa? Inversa. Se é inversa, você lembra de quem? Do inferno. Como o inferno está lá embaixo, divide de cima para baixo. 20 dividido por 5, 4. 3 vezes 4, 12. Acabou. Você vai gastar 12 horas para fazer o percurso. Você tira o x daqui e coloca 12 horas. Acabou. Ah, professor, deixa eu olhar no gabarito se está certo. Isso não existe. Tira a prova real. Olha como é que você tira a prova real para grandezas inversamente proporcional. Para ver se está certo. Prova real. Prova real. Você multiplica as linhas. Toda vez que a grandeza é inversamente proporcional, o produto das linhas tem que ser o mesmo valor. Vamos ver se é verdade. Quanto é 20 vezes 3? 60. Quanto é 5 vezes 12? 60 também. Não bateu igualzinho? Tem gente aí que deve ter perguntado quanto é 5 vezes 12, fala cruzes, eu odeio fazer conta de cabeça. Te dou uma dica. Você sabia que todo número multiplicado por 5 é a metade dele, com um zerinho depois? Olha o que eu quis dizer com isso. Quanto é 5 vezes 12? Sabe o que eu fiz de cabeça? Qual a metade de 12? Coloca um zero aqui. 60. É só deslocar uma casa para cá. Quanto é 24 vezes 5? Vai esquentar a cabeça? Qual a metade de 24? Põe um zerinho aqui. Ah, professor, e 13 vezes 5? Qual a metade de 13? É 6,5. Desloca a vírgula uma casa para cá. Desloca a vírgula uma casa para cá. Deu quanto? 65. Olha na calculadora para você ver. 13 vezes 5, 65. Ah, isso é banal. Eu ensinei isso nos casos de visibilidade, não sei se você chegou a ver lá. Coisas bárbaras, né? Mas tá, eu tenho DVD. Esquece cálculo aqui. Ok? É isso aí. Gente, quando você fala que as grandezas são inversamente proporcionais, quer dizer que na coluna, a operação que for aplicada aqui vai ser o inverso aqui. Se você aqui dividiu, aqui vai ser multiplicado. O que eu quis dizer com isso? Toda regra de 3 tem gente que faz de cabeça. Sabe o que eles fazem? 20 para chegar em 5 foi multiplicado ou dividido? Horas, professor. 20 para chegar em 5 foi dividido. Por quanto? Foi dividido por 4. Essa grandeza não é em relação a essa, não é inversamente proporcional? Inversamente. Então se aqui foi dividido por 4, aqui vai ser multiplicado por 4. Multiplica aqui por 4. Quanto é 3 vezes 4? Pronto, acabou. 12 horas. Tá de cabeça a regra de 3. Tranquilo? Se elas são inversas, se aqui foi dividido, aqui vai ser multiplicado. Ok? Guarde bem isso aí, que essas técnicas estão no DVD que eu falo aí de matemática para concurso público. Ok?